Você já pensou como alguns líderes conseguem inspirar as pessoas em meio a grandes desafios sem usar nenhum tipo de força impositiva ou autoritária? Vemos que liderança é sempre muito cobrada como uma habilidade para os profissionais de alta performance. Se você quer se desenvolver melhor para liderar com mais coragem e confiança seu time, já que a busca pelo desenvolvimento faz parte do seu DNA, mas não te ensinaram quais são os meios e os desafios para que você consiga melhorar essas habilidades, sem que o seu time acabe sofrendo por causa de algum erro cometido por você, uma das melhores maneiras e alternativas é aprender através dos grandes líderes que nós tivemos na humanidade, lendo o que eles fizeram, entendendo como você pode aplicar esses ensinamentos no contexto atual da sua vida. Pessoas que nos ensinam a liderança pelo exemplo, que passaram por situações de provação e tiveram muito sucesso ao liderar as equipes, com resultados realmente extraordinários. Nesse vídeo de hoje vamos falar sobre como você consegue desenvolver a coragem suficiente para liderar com confiança, sem medo de tomar decisões e com firmeza para que a sua equipe atinja níveis elevados de produtividade. Eu sou Gil Tolentino, terapeuta dos profissionais de alta performance, e eu ajudo esses mesmos profissionais a se manterem em alto nível, fazendo mais em menos tempo. Você já parou para pensar, pessoal? Por que a liderança, qual que é o motivo que a liderança ela ser tão desejada? Por que toda vez, não, eu preciso ocupar uma posição X. Ah, qual que é a principal competência? Liderança. Por quê? Qual que é a razão por trás disso? Então, o que acontece? As empresas, elas sempre buscam realmente essa pessoa com essa característica de líder. O empresário, ele necessariamente precisa ser um líder. Não tem como um empresário não ser um líder, porque vocês vão entender já já. A primeira coisa, e aqui principalmente para quem está me assistindo já é empresário, já entende. A primeira coisa que a gente precisa realmente olhar é que nem todo mundo, e você precisa entender isso, vai conseguir liderar efetivamente as equipes. Nem todo mundo consegue fazer isso. Isso é uma característica que necessita de treinamento, necessita de conhecimento. Então, às vezes a gente fala, todo mundo tem que ter um papel de líder. Na realidade, não é bem necessariamente um papel de líder, mas você tem que agir com uma mentalidade de líder. Tá? E a gente vai entender isso aqui ao longo do vídeo. A liderança, ela traz em si já uma ideia de hierarquia. Então, o líder, ele já tem um poder ali na mão dele, né? É o poder da decisão. E apesar de que isso é muito almejado por pessoas que querem ter somente poder, essa não é a principal característica de um líder, o poder da decisão. Isso, na realidade, eu diria que isso é importante, mas não é o mais importante. Mas o líder ele precisa saber construir uma direção, ele precisa saber o caminho, ele precisa saber por onde caminhar, onde é o caminho teoricamente ou o caminho mais seguro. Ele que vai dizer esse caminho. Ou seja, o líder ele dá o caminho. A gente tinha né, uma forma de falar isso nas empresas que eu precisava saber ali pelo menos o caminho das pedras. Ou seja, o que isso significa? O caminho das pedras é onde você vai colocando seu pé ali em cada pedra para que você não afunde, você não pereça. Ou seja, e as pedras estão escondidas embaixo d'água. Ou seja, o líder é aquela pessoa que sabe onde as pedras estão e vai te dizer, o caminho das pedras é esse. Entende? Ou seja, o líder ele tem necessariamente que entender a direção que vai tomar. Outra coisa, o líder vai inspirar as pessoas. Ele vai criar um ambiente seguro onde aqui as pessoas possam se desenvolver. O que é isso? Um ambiente seguro que as pessoas possam desenvolver, as pessoas não terem medo de falar o pensamento delas, não terem medo de falar o que elas pensam, o que elas estão, às vezes sentindo não, mas qual que é o julgamento que elas veem naquela situação. É claro que existe um sentimento, existe uma intuição. Você vai conversar com várias pessoas, vai falar assim, conversei com tal pessoa, eu senti isso, né? Esse foi o sentimento, essa foi a percepção que eu tive. E aí, é claro, você vai tirar essa prova com base em outras percepções de outras pessoas, tá? Então, o líder ele vai trazer esse contexto para você, certo? E vai criar esse ambiente seguro para o desenvolvimento. Por isso que as empresas querem um profissional com essa característica. É um profissional completamente autogerenciável.
Você não precisa ficar dizendo para o líder o que ele tem que fazer o tempo todo. Ele vai gerar as próprias demandas e vai fazer as próprias demandas. E aqui, é claro, precisa alinhar, obviamente, a expectativa com a realidade. Porque pode ser que ele esteja achando que está abalando ali, mas na realidade o chefe dele, ou o líder dele, né, não foi alinhado com isso. Então a comunicação clara e assertiva aqui também é importante. Tá? E aí, você, quando começa a se desenvolver dessa maneira e se autogerenciar, e você começa a crescer nesse autogerenciamento, você começa a gerar tanta demanda, você vai começar a ter uma equipe para que você passe a delegar essas atividades. Ou seja, você já sabe ali qual é as atividades que você precisa fazer, você sabe quais as características aquela atividade necessita e você sabe, aí vem o conhecimento seu como líder do seu time, quem é a pessoa que pode te ajudar naquela situação. E aí você delega para ela, certo? E é aqui que é justamente onde, às vezes, a habilidade de liderança começa a tropeçar. Porque, como o líder normalmente está acostumado a desbravar vários caminhos e a executar, quando ele começa a delegar, pode ser que ele não tenha confiança suficiente na equipe. Ou seja, vai ser preciso construir essa confiança antes. Um cafezinho aqui. Então, ele vai precisar construir essa confiança antes, certo? E quando falta confiança, você cria um abismo enorme entre o líder e a equipe. Por isso que o pessoal costuma reclamar tanto de chefe, porque as pessoas agem não como um líder, eles agem como um chefe mesmo, né? Eles têm ali um sentido mais autoritário da coisa. E aí o líder vai se sobrecarregar e vai deixar a equipe subutilizada. E vai ter pessoas ali muito boas que elas poderiam se desenvolver, crescer cada vez mais, mas elas não têm a orientação adequada, não têm um ambiente seguro e, né, não se desenvolvem. E quando o líder se torna essa pessoa insegura, ele fica instável. E, consequentemente, o ambiente que ele está inserido ali não fica mais seguro para que essas pessoas possam crescer e se desenvolver. E a insegurança, ela é uma fragilidade que precisa ser eliminada para que você torne um líder antifrágil, capaz de crescer com as adversidades ao invés de se ver perdido diante delas. Você vai fomentar e sentir a esperança. Ver no problema uma oportunidade de sair maior e melhor do que você entrou. Nesse canal eu tenho um vídeo que eu falo como você pode se tornar antifrágil, aumentando a sua produtividade e a da sua equipe como consequência, fazendo mais em menos tempo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui. Assiste lá depois que você terminar de ver esse aqui. Beleza. O líder, portanto, ele não pode ser inseguro. E para isso acontecer, o que precisa? Confiança. E para você construir essa confiança, você precisa fazer aquilo que eu comentei lá no começo do vídeo. Se você não lembra, volta lá, né, que eu falei que precisa fazer. O líder, ele precisa aprender com outros líderes. Você precisa ter referências. Se você não tem referências ou não tem condições para poder buscar talvez uma mentoria para que você seja capaz de entender onde você pode liderar ou como você pode liderar, você vai precisar olhar para o contexto como um todo. E uma outra maneira de fazer isso, se você não tem condição hoje você não tem referência, ou você não tem condição de contratar uma mentoria, uma maneira muito simples de fazer isso é ler livros e ver filmes que inspiram liderança, que inspiram a confiança. E aqui é importante, né? Vocês não podem ver um filme achando que eu estou desatento, tá? É para ver um filme, observar a liderança ali acontecendo. Por isso que é importante você criar referência, porque você vê como que aquelas pessoas fizeram, como que aquela pessoa fez, e aí você consegue replicar isso para a sua realidade. E aqui eu já deixo uma recomendação para você de filme, chama O Poder Além da Vida, que ele é um exemplo de liderança por trás ali de uma personagem que aparece e superação também pelo mentorado, né? Tem um mentor e um mentorado ali, né? Então existe uma superação do mentorado. Beleza. E agora, pessoal, eu vou te falar um exemplo muito incrível. Eu vi esses dias que eu achei
interessantíssimo e resolvi trazer para vocês. Como você pode evoluir na questão da coragem, né, se tornar mais corajoso e confiante, que é o caso do comandante Shackleton, que ele saiu da Europa em direção à Antártida. E em um dado momento, ele e a equipe dele, tinha 27 pessoas, eles ficaram encalhados no gelo, na Antártida. Os caras saíram da Europa, pensa, Europa lá em cima, lá no Reino Unido ali, e desceram até lá embaixo ali, depois da América do Sul, da Argentina, chegando ali na Antártida. Eles estão milhares de quilômetros longe de casa. E aqui, eles ficaram presos no meio do frio e da neve. Então pensa, o que esse comandante, né, fez? E uma outra coisa, isso aconteceu em 1915. Já tem mais de 100 anos isso. Não está nem tão longe assim. Se você olhar, por exemplo, minha bisavó nasceu em 1912. Pois é, né? É curioso isso. E agora você se pergunta, o que aconteceu com essas pessoas? A humanidade não tinha tecnologia disponível naquele momento de comunicação assim como a gente tem hoje. Você não tinha recursos de tecnologia como a gente tem hoje para conservação de alimentos, essas coisas. Até que conservação de alimentos tinha, mas não necessariamente da forma como a gente conhece hoje. Era um pouco mais arcaico. Pô, a gente está falando de 100 anos, mais de 100 anos atrás. Não é? Então, como que eles fizeram? Depois de quase 2 anos, a equipe inteira foi resgatada viva. Mas isso, por mais que isso seja extremamente surpreendente, não é o mais surpreendente. O mais surpreendente, o mais chocante é que ninguém surtou nesse período. Isso, inclusive, é comentado por uma das pessoas que foram entrevistadas lá, sobreviventes, que foram resgatadas, e ele comenta que ninguém surtou no período. Depois procura aí na internet, tem foto dos caras jogando bola na neve. Então, isso só foi possível graças a uma liderança. Estou enrolando minha língua aqui. Isso só foi possível graças à liderança, né, corajosa, firme e confiante do comandante. Né, que ele transformou esse resultado de uma tragédia virar numa incrível história. Como fazer isso então? Me diz aqui nos comentários qual é a principal qualidade que um líder precisa ter para alcançar resultados dessa magnitude além da coragem. Para mim, a convicção ela é essencial. Beleza. Como que o cara fez isso então? Como que o comandante Shackleton fez isso? Primeiro, ele estabeleceu algumas regras, por exemplo. Você pode olhar aí. Falou, todo mundo tem o direito de reclamar aqui, mas não pode ser mais do que 5 minutos durante o dia. Ou seja, a pessoa poderia reclamar. Ou afinal, você está na Antártida com frio, com fome, com sono, com sede, às vezes doente, mas você poderia só reclamar por 5 minutos. Isso começou a criar uma unidade, porque ninguém gosta de gente reclamando. Imagina, se está todo mundo na mesma situação que você, e você ficar ali remoendo, não tem jeito, nós vamos morrer, nós vamos ser resgatados, etc. e tal. Isso é ruim. As pessoas entrariam em pânico. Então, essa é a primeira coisa, não entrar em pânico ali, né? Foi isso que o comandante fez, ele não deixou as pessoas entrarem em pânico. Uma situação completamente adversa. E a unidade, ela é a responsável. A unidade é você manter as pessoas unidas, né? Ela é responsável pela clareza ali, pela liderança e pelo propósito. O líder ali, ele precisa fomentar a esperança nas pessoas, que elas seriam resgatadas. Isso poderia ser uma possibilidade. Você precisa colocar isso na mente das pessoas, que isso poderia ser uma possibilidade, por mais remota que ela possa parecer. E elas precisam acreditar que isso seja possível. Então, esse foi um dos principais, né, pontos que fez com que mantesse a unidade. Não sair, deixar que as pessoas entrassem em pânico e determinar ali regras estabelecidas para evitar qualquer tipo de reclamação desnecessária. Né? E é importante entender o momento de cada uma ali também. Eu tenho certeza que no meio dessas 28 pessoas você tinha um mais inteligente, você tinha um cara que era mais forte, você tinha um cara que era mais rápido, você tinha um cara que era mais fraco, ou uma pessoa menos inteligente. Isso com certeza poderia acontecer, e com certeza deve ter acontecido. Né? E as pessoas poderiam chegar e falar assim, não, vamos deixar essa pessoa de lado aqui, né? Esse cara é meio fraco aí, ou ele é meio burro, né? Tipo, vamos deixar ele de lado. Só que na realidade, o que aconteceu ali? Olhavam para essas pessoas, cada um olhava para todo mundo ali, olhava, tem um ser humano ali, tem uma pessoa aqui, certo? E essa pessoa, ela tem a mesma dignidade que eu tenho.
Esse é o ponto. Entende? Então, nesse momento, é isso que aconteceu ali. E aí, entender o momento de cada um. É um sacrifício mútuo mesmo. Né? E esse sacrifício ele foi vital para que eles tivessem esse sucesso, nesse sentido, terem sido resgatados. E, por muitas vezes, né, alguns não iriam fazer atividade ali. Né? Alguém ficar doente, como eu comentei, e aí você fazer a atividade do outro. Né? E só com a liderança forte, confiante, que consegue fomentar isso nas pessoas. Se você não tiver uma liderança forte, provavelmente você teria pessoas ali, como que eu posso colocar? Desistindo, não é? E não teve um que desistiu dos 28, né? 27 porque um era o comandante. Né? E por último, o compromisso com o coletivo. Você não poderia pensar individualmente. Todos tinham o mesmo propósito no grupo, que era voltar para casa. Não tinha o pensamento, né, como de reclamação, tá tudo perdido, não quero, não vou fazer. Esse pensamento ele foi eliminado, ele foi abolido. Né? Esse pensamento ele destrói o grupo como um todo. Isso é a natureza dos egos inflados, derrotismo, né? Nossa, não tem jeito, não vou ser resgatado e tudo mais. Né? A falta de comunicação, as pessoas não conversam, não se falam ali naquela unidade, naquela equipe. Então, se as pessoas não falam, não se expressam, aquilo ali começa a criar um ambiente um pouco mais não, né? Um ambiente bem mais, talvez, inseguro, porque quando ela explode, quando ela realmente resolve falar o que ela está guardando ali, pode ser que não saia da maneira como que ela planejou, digamos assim. Então isso compromete, esse tipo de coisa compromete a equipe. Né? E o líder ele precisa estar ciente do que está acontecendo e ele precisa cortar esse tipo de coisa. Ele precisa eliminar isso de toda forma, entende? Tá? Então, para fazer isso, né, ele tinha que ter um pulso firme, porque a tendência das pessoas puxarem o líder para baixo é muito grande. E aí você tem que segurar a onda. O líder precisa segurar a onda. E aí quando você começa a aprender essas características distintas, né, como essa do comandante Shackleton, que manteve a unidade, manteve o compromisso das pessoas com o propósito ali de voltar para casa, né, e buscou, de fato, tentar resolver o problema para eles serem resgatados. E aí, se você quiser saber o final da história, você pode dar uma pesquisada aí na internet, que eles chegaram com um barco lá numa costa, numa ilha lá, que eles nem sabiam se era a ilha de verdade, mas no final eles conseguiram achar um posto baleeiro lá e conseguiram ser resgatados. Né? Ele mandou 6 pessoas num barquinho lá e eles foram resgatados. Né? Conseguiram encontrar alguém e o pessoal foi lá resgatar eles. Então é incrível você perceber isso. Né? Então, você vai aprendendo essas coisas através dos livros, das biografias das pessoas, que você percebe que é possível aplicar na sua própria realidade e ver que você vai ter resultados cada vez melhores. Inclusive, pessoal, isso é o que as pessoas, os profissionais de alta performance, mais fazem o tempo inteiro. Você pega ensinamentos ali, né, de grandes filósofos, de grandes líderes da humanidade e traz para cá. Eu vou dar um outro exemplo. Um livro muito falado, Arte da Guerra, de Sun Tzu. O cara escreveu isso há milhares de anos atrás, né? Não milhares, mas alguns anos atrás. Enfim, ele escreveu isso há muito tempo atrás. E as pessoas pegaram isso como referência. Então, você começa a aprender com a liderança dessas pessoas e aplicar na sua realidade. Se você ainda não me conhece, eu sou Gil Tolentino, terapeuta dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo eu falei como um líder precisa desenvolver a coragem para tomar decisões com confiança e firmeza. Eu também mostrei o que você pode fazer para aprender a se tornar um líder com essas características, através de ver e ouvir a experiência de outros grandes líderes e como eles agiram nas situações mais adversas possíveis. E você pode replicar isso na sua vida. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me manda na caixinha de perguntas no meu Instagram. O link vai estar na descrição. E para você continuar acompanhando meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, fazendo mais em menos tempo, auxiliando os profissionais a melhorarem sua performance na vida e no trabalho,
Já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.